que diz assim: recorda-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Amém? Só até aí. Senhor, aqui nos apresentamos diante do teu altar, crendo, Deus, que nesse momento é um momento onde a tua palavra, ela vem de encontro à nossa alma, ela vem de encontro ao nosso interior, ela vem de encontro a tudo aquilo, Pai, que nós precisamos, não simplesmente o que nós queremos, mas o que nós precisamos ouvir de Ti nessa noite. Por isso nós pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade para fluir em nossa vida, tenha liberdade para fluir no nosso coração, nos ensina, nos faz aprender um pouco mais da Tua palavra, para que tenhamos no nosso dia a dia, ó Deus, força para vencer, para que tenhamos no nosso dia a dia, Pai, força para vencermos os desertos que nos cercam, Pai, sejam eles emocionais, seja ele em que área for, que possamos receber de Ti o maná, que vai trazer o sustento para o nosso dia, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, Pai. Nós cremos nisso, nos assentamos a Seus pés, acalmamos o nosso coração e queremos dizer a Ti, Pai, tenha liberdade de falar a nossa vida. Em nome de Jesus, você diz comigo, concordando, amém. Queridos, esse texto não tem como nós, dentro da Bíblia, trazer uma referência, podemos dizer assim, numa grandeza, de uma forma tão grande, nós não falarmos sobre o deserto a qual o povo de Israel passou. Já falamos em domingos anteriores que o deserto não é novidade na vida de ninguém. Vimos através de Moisés que Moisés passou por um deserto. Vimos ali que Elias, José, no Antigo Testamento. Vamos ver João Batista tendo a sua vida no deserto. Vamos ver o próprio Senhor Jesus passando ali uma tentação no deserto. E muito mais do que um deserto físico, muito mais do que simplesmente estar numa terra árida. Homens e mulheres de Deus, assim como eu e você, passamos por desertos nos nossos interiores, a nossa alma, nosso entendimento, muitas das vezes a nossa mente, que querem nos paralisar, que querem impedir você de atravessar, de chegar na terra prometida, nas suas conquistas, em tudo aquilo que Deus tem planejado, projetado para mim e para a sua vida. Se você está vivendo hoje o suficiente de Deus, eu acredito que não. Acredito que Deus ainda tenha muitas bênçãos para derramar sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre os seus negócios, sobre os seus comprometimentos financeiros, sobre os seus comprometimentos emocionais. Eu creio que Deus tem muito mais para você. Eu não sei se você entende isso, porque eu quero deixar isso bem claro. Se você se sente uma pessoa totalmente satisfeita, você se sente uma pessoa que não precisa receber mais nada de Deus, eu me preocuparia com você. Me preocuparia em ouvir de você de que você chegou em 100% do que Deus tem para você. Em linhas gerais, eu posso dizer para você que 100% aí dos casos, das pessoas que a gente conversa, das pessoas que a gente atende, das pessoas que conhecemos como familiares, colegas de trabalho, etc, 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 são pessoas que ainda não atingiram 100% do que Deus tem para a vida dele ou para a vida dela. Deus sempre quer acrescentar algo para você. Deus sempre quer te ajudar nesse momento de deserto. Nesse momento onde talvez dentro de você se sinta sozinho. Mesmo estando rodeado de muita gente, você ainda se sente sozinho. Ainda que amando, você pode não estar se sentindo
amado. Ainda que trabalhando e tendo muito dinheiro na sua conta, ainda você tendo muitos recursos financeiros, ainda assim você se sente um pobre dentro do seu coração, por não ter paz. Observa que esse contexto de Israel, o povo estava atravessando a terra prometida. Olha, o deserto para chegar na terra. O povo clamou no deserto. E antes desse clamor do deserto, o povo clamou, pediu a Deus para que Deus os tirasse da escravidão do Egito. E Deus retira o povo da escravidão. E antes de levá-los até a terra prometida, existe um deserto no meio do caminho. Então observa bem, nem sempre desertos que você vive, ou que você viveu, ou que está vivendo, né, nos dias de hoje, sejam um deserto que seja para o seu mal. Nem sempre o deserto que você está vivendo é um deserto que vai te levar à morte, que vai te levar para longe de Deus. Eu quero hoje, através dessa reflexão, você compreender que existem desertos que nós passamos que são para o nosso bem. Assim como o Senhor conduziu o povo de Israel do Egito para o deserto, da mesma forma, Ele está guiando a minha e a sua vida hoje. Você vai ver que lá na frente, Jesus, Ele foi guiado pelo Espírito ao deserto. E existe um propósito. Presta bem atenção nisso. Existe propósito para a sequidão que talvez você esteja passando hoje. Existe um propósito para o deserto que hoje assola a sua vida. E é interessante porque o que Ele quer, o que Deus queria, por que Deus permitiu que o povo de Israel passasse o que ele passou no deserto? Fome, sede, vontade de voltar para o Egito. Por que Deus permitiu isso, né? A gente fica às vezes pensando. Sabe por quê? Porque Deus muitas das vezes não vai te dar aquilo que você está pedindo. Deus vai te dar aquilo que você precisa. Aquilo que é o suficiente para a sua vida. O que o povo de Israel queria, o que eles estavam em busca ali, você vai observar que no texto, né, que nós lemos lá, eles estavam se recordando, né, aliás, está retratando que Deus os guiou pelo deserto durante 40 anos, diz o texto, para humilhar e para prová-los. Observe que quando o texto fala para humilhá-los, não é para literalmente humilhar no sentido como nós muitas vezes entendemos, queremos botar essa pessoa embaixo, nós, colocá-lo, diminuí-los. Não, o que Deus queria ali era que o povo se esvaziassem daquele espírito de escravidão, se esvaziassem do contexto onde eles estavam vivendo, se esvaziassem para que eles entrassem na terra prometida de maneira diferente. E Deus usou o deserto para isso. Deus usou a sequidão para isso. Interessante porque o texto diz que as roupas, os calçados, né, não se acabavam. Você imaginou isso? Você imaginou isso? 40 anos. Com a mesma roupa? Você imaginou isso? 40 anos calçando o mesmo tênis? Mesma sandália? Interessante, porque se fosse hoje em dia, pensa na sua roupa aí, quer dizer, para pensar numa roupa de 40 anos atrás, tem que ter mais de 40 anos, né? Pensa você que está com 50 anos. São poucos, né? Mas pode ter alguém me ouvindo. Você imagina você usar aquela roupa de 40 anos atrás. Você imagina o povo de Israel
E a roupa, diz o texto bíblico, que a roupa e os calçados não se deterioravam. Guarda-roupa de 40 anos atrás. Misericórdia, né? Interessante. O que Deus estava fazendo? Deus estava removendo tudo que pudesse satisfazer os desejos e demandas da carne, ao mesmo tempo que provia suas necessidades fundamentais. Interessante porque alguns têm uma maneira errada de interpretar quando está passando por um deserto. Deserto não é lugar de abundância. Deserto é lugar do necessário. Estava bem isso? Deserto não é lugar de abundância. Deserto é lugar do necessário. E aí você passa a ter a sua vida e começa, né, a interpretar que talvez você esteja vivendo só do necessário. E Deus quer te ensinar com isso. Deus quer te ensinar a você viver do necessário. Sabe como? Conforme você viu no texto lá em cima, Deus não quer te humilhar, te rebaixar, botar você lá embaixo da sola dos pés dele, não. O que Deus quer é que você se esvazie e que você tenha uma dependência 100%. O que o povo de Israel estava passando, o que Deus estava ensinando para aquele povo de Israel, saindo do Egito, para ir para a terra prometida, era dizer para eles: olha, vocês vão passar por esse deserto, mas vocês vão ter que se esvaziar do que vocês são, porque senão vocês não vão conseguir entrar na terra prometida. Então fala baixinho assim, ó: existe uma terra prometida para mim. Eu preciso chegar lá, passando por... Mas que tipo de provação é essa? Que provação é essa que eu tenho que passar, pastor? Vamos lá, primeiro, comparando a eles. Deus queria ver se desejariam mais a Ele do que as coisas que tinham deixado para trás. Vou repetir. Que tipo de provação que eu estava passando? Deus estava fazendo com eles. Deus queria ver se desejariam mais a Ele, a Deus, do que as coisas que tinham deixado para trás. E você vai ver que em dados momentos o povo tinha saído do Egito. Chamaram Moisés e perguntaram para Moisés, né? Moisés, conforme o texto, era melhor a gente ter ficado no Egito. Era melhor nós termos passado, termos estado lá, porque dizem Números 11, 4, fala assim, ó. E o popular, os populares tinham um pequeno grupo. E o pequeno grupo que estava no meio deles veio a ter grandes desejos das comidas do egípcio, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também dizerem, olha só, gente, chorando e dizendo: quem nos dera carne a comer? Lembramos-nos dos peixes do Egito, comíamos de graça dos pepinos, dos melões, né, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma. E nenhuma coisa vemos senão este maná. Observe esse finalzinho desse versículo. Agora, porém, seca-se a nossa alma. Sabe por que estavam reclamando? Porque diariamente Deus mandava para eles maná. E o maná, eles podiam pegar aquele maná, que era como se fosse uma pequena semente, torrava aquela semente, depois trituravam aquela semente, né? Alguns teólogos mais profundos nesse assunto dizem que o maná não caía do céu, que ele brotava do chão, mas a gente não vai entrar nesse aspecto aqui. Mas eles pegavam o maná daquele dia, na sexta-feira eles tomavam porção dobrada. Então, todo dia, quando eles chegavam pela manhã, tinha uma geada cheia dessa substância, como se fosse uma semente. Segunda, terça, quarta, quinta, na sexta-feira, essa porção vinha dobrada, e você não podia guardar de um dia para o outro. Então, era um alimento rico, sabor de mel. E ao pegar aquilo ali, eles precisavam triturar, amassar, triturar e fazer pão. Observa bem, eles estavam dispensando o maná que caía do céu. Eu entendo assim.
Quando você dá um salto na Bíblia, você vai lá na frente, você vai ver Jesus conversando com os discípulos. Jesus fala sobre o maná. E Jesus diz que eles recebiam o maná diário, mas ele se referenciando a ele mesmo, ele estava dizendo que eu era o pão vivo que vinha do céu. Então Jesus estava se referindo ali a ele mesmo. Então, interessante, porque quando você vai ler, você vai estudar um pouco sobre o que é o maná, e eu desafio você a estudar depois sobre isso. Você vai ver que a interpretação da palavra maná é manhur, M-A-N-H-U, manhur. E essa palavra manhur, ela significa o que é ele. Veja bem, ao pegar o maná, o que o povo de Israel falava, chamando de o maná, era manhur. Esse manhur é como se você perguntasse assim, o que é isso? Só que o hur sempre é relacionado a ele. Então não é o que é isso, é o que é ele. Então eles estavam se referenciando a Deus que fazia aquilo. Deixa eu te falar uma coisa, ali estava representando como a Bíblia é toda cristocêntrica. Você já sabe disso? O maná, ou o pão vivo que caiu do céu, era Jesus. Então, com esse maná, que durante 40 anos ficou ali alimentando aquele povo, servia para dizer para ele, todo dia você precisa comer a sua porção de maná. Todo dia você precisa ter um encontro com Deus. Se você é crente, se você conhece a palavra de Deus, você precisa saber disso. Todo dia o maná, o pão vivo, a palavra de Deus tem que estar dentro de você. Você não pode viver a sua vida nem um dia sequer sem ter um contato com a palavra de Deus, sem ler a palavra de Deus. Porque isso é o seu alimento. Esse é o seu alimento diário. E o povo estava dizendo assim, olha, eu não preciso desse alimento diário, eu prefiro tudo que eu tinha no Egito. Esse versículo 6, número 11, explica muito bem. Eles falam assim, agora porém, seca-se a nossa alma. E nenhuma coisa vemos, senão este maná. Quantas e quantas pessoas têm esse mesmo sentimento aqui? A alma está seca. Observa que esse deserto que nós estamos falando não é só um deserto físico. Aqui no texto, sim, era um deserto físico. Mas muito mais do que um deserto físico, existia um deserto dentro da alma dessas pessoas. A ponto delas preferirem, conforme você viu, eu vou ler para você, a ponto delas preferirem, está aqui no versículo 5, lembramos dos peixes do Egito, comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos e etc. Ou seja, eles estavam ali com a sua alma seca, com saudade daquilo que eles comiam antes de entrarem no deserto. Por isso que muitos não conseguem chegar na sua terra prometida. Por quê? Porque a sua alma no deserto se resseca e ela faz uma escolha. Sabe qual é? Ela deixa o maná e ela escolhe o que ela comia antes do deserto, no Egito. Muitas pessoas desistem da caminhada. Muitas pessoas desistem de Cristo. Desistir de Cristo é isso aqui, ó, é desprezar o maná, o manhur, que chega sobre mim e sobre a sua vida dia após dia, e a pessoa cessa, para de se alimentar disso, volta a comer das iguarias. O que Deus estava fazendo com o povo aqui era isso. Deus queria ver, primeiro, Deus queria ver se desejariam mais a Ele do que as coisas que tinham deixado para trás. E aí eu faço a pergunta para você. Você escolhe a Deus? Você escolhe Jesus na sua vida diariamente? Ou você tem se alimentado daquilo que alimentava a sua velha criatura? Você escolhe Deus diariamente? Tem uma música interessante, né? Que fala sobre isso, né? Mas eu escolho Deus. Quer que é o resto? Eu escolho. Vai, fala alto para ouvir. Eu escolho Cristo
todo. Se você escolher Cristo todo dia, o maná não vai faltar. Sustento não vai faltar na sua vida. O maná não era para encher a barriga. O maná não era para sair de lá com a pança cheia. O maná era o alimento que era necessário. Jesus é necessário na sua vida. Ele precisa estar na sua vida, dia após dia. Você buscá-lo dia após dia. Segundo, se o buscariam, isso é respondendo a pergunta. Vou fazer a pergunta novamente, para a gente contextualizar. Mas que tipo de provação seria essa? Primeiro, Deus queria ver se desejariam mais a Ele do que as coisas que tinham deixado para trás. Segundo, se o buscariam ou iriam atrás das coisas que sua carne desejava. Isso é aquele crente Raimundo, né? Nada contra o nome Raimundo, lógico. Mas é aquele que escolhe viver no Egito, mas ele quer a terra prometida. Ele quer as bênçãos de Deus, mas ele está indeciso. Ele alimenta mais a sua carne, ele alimenta mais aquilo que satisfaz o seu interior, a sua alma, e as coisas espirituais ficam para segundo plano. Ele se preocupa mais com aquilo que traz prazer. Ele tem mais preocupações com aquilo que agrada a ele. Ele tem mais preocupações com aquilo que sacia a sua carne, como nós lemos aqui. E as coisas de Deus ficam em segundo plano. E a sua missão fica em segundo plano. E o propósito de Deus fica em segundo plano. Ora, o que diz em Mateus? Buscar primeiro o quê? O que vai acontecer depois? Mas tem gente que é o contrário, né? Ele quer acrescentar as demais coisas, ele quer buscar primeiro as demais coisas, e depois Deus se acrescenta na vida dele. Não é assim. Não funciona assim. E aí, sabe o que acontece? Estaciona no deserto. Que pode não ser um deserto físico, né? Como eu falei, mas o deserto da alma. Terceiro, mas que tipo de provação seria essa? Terceiro, se teriam fome e sede de justiça ou de conforto e prazer. Muitos de nós somos assim. Estamos muito preocupados simplesmente com o nosso conforto. Estamos muito mais preocupados com aquilo que nos dá prazer. E ficamos pouco preocupados com aquilo que traz a justiça de Deus. Quando o termo aqui fala sobre ter fome e sede da justiça de Deus, sabe o que é? É você olhar ao redor as pessoas morrendo, é você olhar o país, é você olhar as pessoas passando fome, é você olhar as circunstâncias ao redor e você pedir, você correr atrás e você clamar a Deus e você fazer alguma coisa para mudar a vida de alguém. O que Deus estava fazendo aqui era testando o povo de Israel, sabe para quê? Para entrar no melhor do que ele tinha. Se você quer entrar no melhor do que Deus tem para você, faça as suas escolhas certas. Não fique no deserto. Não morra no deserto, né? A mão de Deus representava a sua provisão e poder. Se você buscar apenas sua mão, certamente você não poderá reconhecer a sua face. Deus queria se mostrar ao povo. Deus queria demonstrar quem ele era. Deus queria dizer para o povo que era. Mas o povo queria que ele podia dar. Deus queria dizer e mostrar ao povo de Israel que ele era o Deus que os faria entrar na terra prometida. Você vai ver mais à frente, vamos falar disso aí mais para frente aqui, mas você vai ver lá na frente, que mesmo diante da dificuldade da terra prometida, eles não acreditaram em Deus. E mesmo nas portas de chegar na terra prometida, eles ainda assim deixaram de acreditar em Deus. Deus não permitiria
como ele não permitiu, sabe da história. Deus não permitiu, ou não permitiria hoje, de que pessoas assim chegassem na terra prometida. Deus tem muitas bênçãos para você. Isso, então diz um amém bem forte aí. Quer chegar lá? Você quer chegar no melhor do que Deus para você? Agora, deixa eu te falar um segredo. Quando você chegar no melhor do que Deus tem para você, quando você chegar naquela posição aonde é o melhor do que Deus tem para você, Deus vai te surpreender. Sabe com o quê? Uma outra posição melhor ainda. Ah, pastor, eu queria chegar aqui, amém, conquistei, glória a Deus, cheguei e tal. Chegou aqui, amém, parabéns. Acabou? Hã? Acabou? 100%. Chegou em 100%. Conquistei, pastor, conquistei aqui, ó, tá aqui minha vitória, amém. Eu vou me regozijar, vou me alegar com você. Quando acabar a alegria, quando acabarmos de comemorar, eu falo assim, ó, e aí, irmão, qual é a próxima etapa? Hã? Tem mais depois disso? Tem. A sua bênção não se esgota nisso aí, não. Deus tem muito mais para você, além do que você o quê? Possa imaginar. Além, quando você chega aqui, esse é o problema de muitos de nós hoje, que nós chegamos aqui, conquistamos a nossa bênção, achamos que nós já sabemos, achamos que nós já temos isso, já é o suficiente, eu não preciso mais, porque eu cheguei no meu 100%. Aí sabe o que acontece? Vive uma vida no deserto. Quer abreviar seus dias no deserto? Quantos querem? Quer abreviar? Está aqui, ó. Deus não vai deixar de te provar, não. Ah, não, vou poupar ele, vou poupar ela, porque é muito isso, muito aquilo. Nada disso. O diabo não brinca de ser diabo. Não é verdade? Deixa eu aproveitar uma fala ontem da pastora para que você vai definir esse momento para você. O mundo espiritual não entra em lockdown. A igreja entra, eu e você entramos, paralisamos a nossa vida, mas o mundo espiritual não. Uma boa parte das igrejas fecharam, como você sabe disso. Mas elas não fecharam por força de um decreto que mandou que elas fechassem, não. Ela fechou porque muitos dos seus fiéis, muitos daqueles que se diziam estarem aliançados, muitos daqueles que disseram, sou um contigo, com a sua denominação, seja ela qual for, muitos desses que muito diziam, né, estamos juntos, vamos embora para frente e tal, abandonaram as suas igrejas. E hoje fazem parte de uma igreja virtual. Claro que existe casos e casos. Aqueles que realmente não podem sair, realmente estão com problema, entende isso. Mas uma boa parte, no geral, das igrejas que fecharam, foram pessoas que deixaram de ser fiéis às suas lideranças. Por quê? Fazem parte agora de uma igreja virtual. Deus, ele nos testa. Deus testa nisso. Passamos horas e horas, passa-se horas e horas, olhando redes sociais, olhando inutilidades, mas quando chega na hora, ter que ser igreja, não é. Mesmo no online. Quando chega na hora de ter que cumprir a sua missão, não cumpre. Quando chega na hora de cumprir o seu ID, não cumpre. Esse é um desafio. Talvez na nossa geração, você que está me ouvindo online, talvez na nossa geração, não houve desafio tão grande, pode ser que haja um dia no futuro, né? Até o momento, não houve uma geração, não houve um desafio tão grande para essa geração do que aqueles que realmente conhecem a Deus, de um teste da nossa fidelidade. O diabo talvez esteja lá, seus demônios, de braços cruzados,
fazendo nada, porque ele sabe que muitos dos crentes simplesmente vão fazer igual a ele, nada. Vão se interiorizar e vão simplesmente viver uma vida para si. Vão viver uma vida onde o ID não é mais prioridade, aonde a sua bênção maior não é prioridade. É como se saísse do Egito cheio de sede, de chegar ali na terra prometida. Mas quando ele chega aqui, ele começa a receber o maná, ele começa, a estar ali, codornizes, maná, água que sai dali da terra. Olha, um ótimo, excelente. Não, tá bom, não, só isso, tá bom. Não, terra prometida não, lá tem gigante, ainda vou ter que guerrear quando chegar lá. Não, prefiro ficar por aqui. Aí quando Deus aperta um pouquinho, eles olham para lá, olham para Deus e falam assim: é muito trabalho, quero voltar para o Egito. Eu prefiro os peixes, as iguarias, os melões que tinha na minha velha criatura. E muitos estão desistindo da missão, da sua obra, do seu chamado, por causa disso. Conclusão: se nosso coração estiver em Deus, e se amarmos, se obedecermos e buscar a sua face, mesmo nesses tempos de ceguidão, ele levantará recursos. Posso ouvir um amém? Aqueles que buscam apenas os benefícios da promessa e não o dono da promessa, ficarão no deserto. E o último versículo, quero ler para você, João 6, 24. Diz assim: quando, pois, viu a multidão que Jesus... Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? Olha o que Jesus falou. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes os sinais, mas porque comeste pães e vos fartastes. Ou seja, um bom grupo de pessoas daquela época estavam buscando a Jesus, não por quem ele era, mas sim por aquilo, pelo milagre que ele podia fazer. Cuidado. Essa é uma palavra que vai trazer um despertamento no seu coração. Entender isso, você precisa rever a sua posição, rever as suas prioridades, rever o porquê desse deserto aí na sua vida. Talvez a sua busca esteja sendo uma busca como retratada aqui em João. Vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Que pão que ele multiplicou, lembra? Te convido agora a você ficar em pé. Te convido agora a você fechar os seus olhos, você refletir um pouco sobre talvez o deserto que você esteja passando, talvez a crise que esteja te assolando. Mas pastor, eu não me sinto em crise nenhuma, pastor, eu não sinto isso. Deixa eu te falar, se existem áreas na sua vida que não tem crescido, não tem prosperado, existe área na sua vida que você não consegue avançar, se existem conquistas na sua vida que você não consegue transpor, não consegue ir adiante, você vive recorrentes dificuldades, recorrentes crises, e parece que não há solução, se as coisas parecem que estão bloqueadas, parece que você vai começar a fazer um negócio e de repente está tudo errado. Você começa a cuidar da sua saúde, de repente está tudo errado. Você começa a orar pelos seus filhos, pela sua família, e de repente está tudo errado. Talvez essa palavra tenha sido para você, para que você reconstitui o Deus que você tem buscado, para que você se reposicione e entenda, todos nós passaremos pelo deserto, mas o que vai definir quem vai entrar no deserto, quem vai entrar na terra prometida ou não, é a sua busca, é a certeza de você saber quem é o Deus que você
conosco. Repete comigo essa oração, diga assim: Senhor Jesus, eu me coloco diante da tua presença. Eu te peço, entra na minha vida, na minha casa, no deserto que eu estou vivendo. Me faz caminhar, me dê as provas que eu precise ser provado, para que eu possa ser aprovado e entrar no melhor do que tu tens para mim, para a minha vida, para a minha saúde, para os meus negócios, para a minha liderança, para o meu ministério. Em nome de Jesus, eu te recebo hoje como meu único e eterno Salvador. A partir de hoje, eu viverei